Nessa aula vamos falar sobre o conceito de gozo. O gozo, para o Lacan, ele é uma modalidade de satisfação inconsciente. Vamos entender isso melhor. Nós sabemos que, segundo o Freud, nós temos instintos e desejos que não podem ser realizados porque, de modo geral, a sociedade ela vai reprimindo isso como certo, errado, através da a castração também vai dando esses limites. Então fica muita coisa reprimida dentro da pessoa. E às vezes essa coisa que está reprimida, ela tenta sair. Ela tenta de alguma forma ser expressa, ela tenta de alguma forma aparecer, ser realizada, vamos dizer assim. E essa realização, às vezes, ela não consegue passar de uma forma, às vezes não, né? Ela nunca consegue passar de forma direta, né? Ela sempre vai se deparar com as repressões. Por exemplo, às vezes o indivíduo que ele sente atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo, só que ele reprime isso. Ele reprime porque socialmente ele foi ensinado que homem é assim, mulher é assim, e que isso não pode, tudo. Então ele vai reprimindo isso. Só que com a repressão, a repressão, quando esse desejo ele não é excluído, ele continua ali. Só que ele fica, né, ofuscado pela forte repressão social, a repressão parentesca, né? Então, quando esse desejo tentar sair, ele vai se deparar com essa força que vai tentar reprimi-lo. E aí, o que vai acontecer é que esse desejo, esse instinto, essa atração pela pessoa do mesmo sexo, ela vai tentar aparecer de outra forma. Ela vai por outra via. E para que ela não seja reprimida, ela vai por uma via de sublimação. Ela vai ser sublimada. Ou seja, ela vai aparecer de uma outra forma. Aqui eu vou utilizar apenas o exemplo, tá? Isso não é, nem tudo acontece dessa forma. Uma pessoa que tem desejos por uma pessoa do mesmo sexo e não pode porque isso é reprimido nela, e repressão também ela acontece de forma inconsciente, tá? Essa pessoa ela vai então sublimar, ela vai fazer com que esse desejo seja expresso, mas por outra via. Qual via poderia ser? Eu vou dar só um exemplo. Essa pessoa talvez ela pode tentar estudar algo sobre sexologia, ou estudar alguma outra coisa relacionada a essas questões sexuais, ou mesmo uma coisa muito distante que não tem uma relação direta com a sexualidade, como por exemplo, essa pessoa se torna um lutador ou qualquer outra coisa. Lembrando, isso são só exemplos. Então, olha a diferença, né, que vai ter da pessoa ter um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, e isso vai ser expresso dessa forma muito sublimada. Por quê? Quando o ego ele sublima, ele cria uma outra forma de expressar esse desejo, ele não, o superego, né, que vai fazer essa repressão, ele não percebe ali nada de errado. Então é como se isso conseguisse, né, passar despercebido pelo superego. Então é uma via de satisfação. Aqui eu dei exemplos, né, cotidianos, mas também nós podemos ver a sublimação aparecendo em forma de sintoma, de psicopatologia, de outros comportamentos obsessivos. Então, por quê? Porque o gozo ele gera repetições. Então, ou seja, o que é o gozo? É uma satisfação inconsciente. Vamos supor aqui, né, que uma pessoa fique obcecada por estudar, porque essa pessoa tem um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, mas é um desejo reprimido. Então essa pessoa ela sublima isso através dos estudos. Os estudos serão o ponto da sublimação. Então o gozo, nesses estudos, essa pessoa vai ter ali algum tipo de satisfação. Ela vai estar tendo uma satisfação naquele ponto. E com isso, então,
teremos ali um tipo de gozo, que é uma satisfação inconsciente. Ela está tendo uma satisfação achando que é por causa do estudo, mas não é apenas o estudo, é porque ali o estudo é uma forma sublimada desse desejo inconsciente. Então o gozo é essa satisfação inconsciente que fica por trás do conteúdo sublimado. Vou dar um exemplo aqui melhor para vocês. Digamos uma mulher que está num relacionamento abusivo e ela não sabe por que ela continua. Ela fala que ela não gosta do marido, não ganha nada com isso, mas ela continua dentro daquela relação. Por quê? Esse marido, ele representa alguma coisa na vida dela, ele é uma sublimação é uma forma dela satisfazer algum desejo inconsciente que está ali associado àquele marido, ou seja, o marido é uma sublimação. Então está tendo um tipo de satisfação ali naquela relação, mesmo que ela não perceba. Então por isso que ela não entende por que ela não gosta dele, não ganha nada com isso, mas se mantém nessa relação. Então o conceito de gozo, a gente descreve ele como uma satisfação inconsciente, ou seja, a pessoa está tendo algum tipo de realização naquilo, só que ela não percebe porque aquilo ali é sublimação, está sendo sublimado. E o que é a sublimação? A sublimação é quando eu faço algo que é socialmente aceito, mas o que eu realmente queria fazer é algo que socialmente é errado. Então, através da sublimação, eu satisfaço essa necessidade que é socialmente errado de forma aceita. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que luta, que é um lutador, né? Essa pessoa, ela tem um desejo de agredir pessoas, mas agredir pessoas é errado socialmente. Então ela se torna uma lutadora, onde ela vai poder participar de campeonatos, onde ela vai poder agredir pessoas sem que isso seja moralmente errado. Então isso é a sublimação. Então o gozo, ele aparece, ele fica escondido, né, melhor dizendo, atrás da sublimação. A sublimação é uma forma que o ego tem para satisfazer os desejos do id sem ser moralmente errado perante o superego. E lembrando, o superego, ele não é uma coisa à parte. O superego, ele é a segunda parte do id, do ego, melhor dizendo, né? Eu sempre costumo dizer que o Freud, ele lá no seu texto, ele fala sobre isso. Ele fala que o ego, ele é dividido em duas partes, a dualidade do ego, o eu ideal e o ideal de eu. O eu ideal é aquilo que as pessoas esperam de mim, que é o superego. E o ideal de eu é as minhas experiências, a minha identidade própria. Então isso é o ideal de eu. Então, compreendendo isso, né, o gozo é uma modalidade de satisfação inconsciente que, quando tenta surgir pela via direta, ele sofre repressão, então ele não consegue ser satisfeito. Então ele precisa de uma via secundária, uma outra via, e essa outra via é sublimada. Então ele aparece de forma indireta. Então por isso que nas análises, às vezes o analista consegue identificar esse gozo indireto que está acontecendo ali. E esse é um dos motivos pelo qual a pessoa às vezes fica agarrada em algo sem saber o motivo. Então é necessário identificar a satisfação, o gozo que a pessoa está tendo ali, para então criar propostas de intervenção para alterar essa modalidade de satisfação. Então o gozo é isso. O gozo é uma modalidade de satisfação inconsciente que não consegue aparecer pela via direta, então ele precisa criar um outro caminho para ser satisfeito. Então está tendo ali uma satisfação que é uma satisfação inconsciente, assim como, né, nós falamos, o gozo ele é inconsciente.